Fala pessoal, tudo bem? Obrigado aí por compartilhar, seguir a gente aí. Sejam bem-vindos a mais esse episódio fantástico. Hoje, sem dúvida, vai ser um episódio bem legal, bem divertido. Pra quem não sabe, prazer, sou o Paulinho Carvalho. Prazer, sou a Cacau de Oliveira. Vamos deixar ele se apresentar, né, Cacau? Não, Ou gente, hoje a gente está aqui com uma figura internacional. Exatamente. A gente Internacional. Foi difícil trazer. Foi bem difícil, mas deu certo, né? Deu certo. Ele vai se apresentar aí para vocês. Seja bem-vindo, Ed Murphy. Hi, people. It's amazing. Não entendo. Não compreendo. Não compreendo. Compreendo. Hoje a gente está aqui, gente, com o humorista Chico Moura, que vem aí fazendo um trabalho muito legal na internet, com os vídeos. E hoje a gente vai ter aí um bate-papo com ele. Tudo bem, Chico? Tudo bem. Prazer estar aqui. Agradecer o convite de vocês. E bora pra cima. É isso. Ô, Chico. É ruim assim que o pessoal te chama de Ed Murphy? Você gosta? Como é que é? Cara, Já fala isso aí pra gente. No começo eu não gostava, não. Porque ele é muito feio, né? E aí eu... Faz sentido. Só que aconteceu depois que eu deixei o bigode crescer. Aí o pessoal começou a parar na rua. Mano, você é igualzinho aquele lá. Aquele cara, toda hora o pessoal falando pra mim que eu parecia. Aí eu falei, eu preciso fazer piada com isso agora, velho. Não tem jeito, não tem como. Ou eu tiro o bigode ou eu faço piada. É isso. Aí comecei a lançar o Ed Murphy. Deixa eu já aproveitar então a deixa aqui, Chico. Fala aí, você é de Guarulhos, qual que é a sua formação? Né? Quem é o Chico Moura pra galera de casa? Então, eu nasci em Guarulhos. Eu nasci aqui, mas aí eu cresci. E eu sempre falo que eu sou de bairro nobre, né? Cresci em Itaquera. E aí... A produção riu, não entendi. Não sei. Os caras de Guaianazes e... Eles entendem, só. Rodolfo bem falou, a gente entende. E aí comecei na comédia em 2022, na época da pandemia ali, mais ou menos. Comecei depois que um cunhado de uma amiga minha, ele postou no Facebook que tinha feito um show de stand-up. Aí eu falei, caramba, velho, eu perguntei pra ela, falei, que o apelido dele é Zezinho, né? Falei, o Zezinho tá fazendo comédia, stand-up? Ele falou, ele foi numa noite lá de open, num bar. Aí eu falei, caramba, que legal, como que é isso aí? Aí eu peguei o número do bar, era um comedy na época, né? Era aquele comedy daquele cara que é lutador. O... Verdun? Não, Juliano Gaspar. Ah, sim. Eu não sei. Ah, meu Deus. Ela pegou... já entendi. E aí eu fiz... Agora entendeu. Agora entendeu. Entendi. Aí eu fiz lá uns 5 minutinhos, né, da noite open. E aí fiz o primeiro show. E aí levei uma galera, né? E aí fiz o primeiro show e foi uma porcaria. Horrível. Aí eu falei, vou tentar de novo. Aí tentei, assim, eu acho que eu fiz uns 5 shows ruins. Foi até ficar bom o primeiro open. Tá. Aí depois fiz umzinho, mais ou menos. Aí comecei a criar gosto, porque eu era o palhaço da sala, né? Ficava fazendo piada pra todo mundo. Eu comecei a criar gosto, um vídeo ou outro começou a viralizar. Aí comecei. Desde a pandemia, então. Desde a pandemia, é meio recente. Eu comecei. Top. Chico, como que você explicaria para uma pessoa que não entende nada de humor, de stand-up, o que você faz? Eu acho que eu explicaria falando que é você ver a vida de um outro ponto de vista, né? Porque o stand-up nada mais é do que você pegar situações reais e tentar tirar um ponto engraçado de alguma coisa que muitas vezes... Algo que não tem graça. Sei lá, o cotidiano da pessoa... ou um problema, e transformar aquilo de uma maneira que ela vai rir daquilo. Se ela rir daquilo, aquilo acabou confortando ela, talvez, aquela coisa que ela faça, que ela não vê graça, ou é cansativo, talvez, um trabalho, e ela vê o humor naquilo, talvez ela faça aquilo com mais prazer, né? Ela sempre vai tentar ver as coisas de um outro ponto de vista. Então, acho que é isso, você vê as coisas de um ponto de vista diferente. E qual que é a maior dificuldade no segmento? Tipo, existe uma barreira... Tem uma dificuldade, é difícil falar pra galera, ou do seu segmento mesmo. Hoje em dia é só stand-up. Sim, só stand-up. Da hora. Eu acho que, pelo menos pra mim, o mais difícil é a criatividade.
Porque, não sei, a gente que fica criando piada, às vezes o pessoal chama de bloqueio criativo, né? Tem Sim, vezes que é muito sim. difícil você criar alguma coisa nova. E a gente mesmo enjoa das nossas piadas, às vezes, né? E a gente sempre quer coisa nova, coisa nova, coisa nova. Então eu pelo menos particularmente, tem épocas que eu tô criando a rodo um monte de coisa e tem época que eu sento 1 hora e não vem nada, Sério? né? Então, eu acho que a maior dificuldade é essa, você criar coisas. É porque tudo vai muito do seu dia a dia, dos seus problemas, até da sua alimentação. Se você não come bem, se você não dorme bem, você não vai criar, É, né? né? Qualquer tipo de trabalho é assim. Um trabalho, uma empresa, né? O cara vai lá, acorda tarde, dorme tarde, não vai render, né? Então é a mesma coisa no seu segmento. Exatamente. Eu sou meio vagabundo, então E qual foi o momento que você falou assim, nossa, sou engraçado. É. As pessoas vão rir. Vou fazer um vídeo, acho que vai ser legal. Você teve esse estralo, assim? eu tive, foi na época da escola, pela uma percepção dos outros, que eu lembro. Eu até contei que aquilo que as pessoas falavam foi muito importante pra mim. Foram 5 pessoas que me falaram na época da escola, só que eu era muito novo, não tinha como, mas eles falavam, pô, você devia ir pro Pânico, você devia ir pro Pânico, você devia ir pro Pânico. Eu vi isso de umas 5 pessoas. Eu falei, caramba, velho, por que será? Né? Falei, caramba, será que é legal? Só que na época eu era novo, né? Não tinha como, aí não tinha idade. Mas aquilo sempre ficou na minha cabeça. Que as pessoas tinham um ponto de vista de que eu era engraçado, né? E eu sempre prefiro, em vez de... Pra formar minha opinião, eu me baseio muito no que os outros falam também. Sim. É uma parte do que eu penso de mim, uma parte do que as outras pessoas falam, que é bom você ter um feedback das pessoas, né? Então eu juntei essas coisas e falei, eu acho que eu sou engraçado. Se não for, eu passo vergonha mesmo. E você lembra, tipo, a primeira piada, assim, que você contou, fala assim, putz, o pessoal gostou, como é que foi a reação? Eu lembro. A primeira piada que eu contei foi quando eu fui no... Funcionou, né? Tipo, Sim. que às vezes não entra a piada, né? A gente fala tem isso. muitas que não entram, tem muitas. Acho que a primeira que funcionou foi quando eu fui num restaurante com a minha mulher e era um restaurante de luxo. E aí a gente quis um dia, né, juntar um dinheiro e não fazer uma coisa diferente. E aí a gente foi num restaurante que era muito caro, muito caro, muito caro. Era o Terraza. E aí eu lembro que tem uma vista bonita lá de cima, né? Aí eu falei assim, e na época eu queria agradar ela, né? Porque a gente não tava junto ainda. E aí eu falei, restaurante caro? Pô, sei lá, Caríssimo. vou gastar o quê? Um 100zão? Né? Porque eu sou de Itaquera, né? Isso aí é o que a gente, né? No mais caro lá de Itaquera, a gente gasta isso. Falei, 100zão? Eu vou levar uns 150, vai. Vou levar uns 150. E aí a gente chegou lá, pra entrar era 200. Só pra entrar. Só pra entrar. Aí eu falei, mano, eu lembro que ela entrou, era 200 pra mulher entrar. Pra homem era Você com 300 e pouco. 150. Era 150 reais. E aí a gente chegou lá, ela falou, vamos entrar. Guarulhense. Nossa. Aí eu lembro que ela me perguntou, vamos entrar? Eu falei, vamos entrar. Porque eles só cobram na saída, né? Vai embora. Putz. Falei, vamos entrar. Só pra... é que era revertido em consumação, né? Mas aí lá, pra impressionar ela, eu queria fingir que eu era uma pessoa que eu não era. Porque eu lembro que eu não bebia. E aí a gente lá sentado olhando a carta de vinho, né? E tipo... o vinho que eu compro é aquele da garrafa de plástico, sabe? Tipo, Cantina? é o mais longe que eu fui. E aí ela, nossa, você gosta de vinho? Adoro. Coisa minha, costume meu. Ela, nossa, vamos pedir um, você gosta de qual? Eu falei, de uva. Quer um de uva pra mim, eu gosto de todo. E aí eu lembro que a gente lá, olhando, e a conta, se eu não me engano, foi 650, mais ou menos. E aí a gente tava namorando, né? Aí, quando foram cobrar, eu falei pra ela, meu cartão acho que não vai passar tudo, né? Você passa metade, depois eu te dou. Aí, tô aí pra pagar ela ainda. Nunca Até mais. hoje. Até hoje. Acho que essa foi a primeira história que foi mais ou menos nessa época. O pior que legal. aconteceu de verdade, viu? Isso aí não é só piada, não, Tá é de vendo? verdade. É um bom texto também. Hoje dá pra usar, né? Dá. Mas de onde vêm as suas ideias, assim? Você anota ou você memoriza, confia na memória? Eu sou preguiçoso, eu memorizo. Eu só anoto, às vezes, o tema, assim, mais ou menos, tipo, piada do restaurante.
piada do Ed Murphy, piada do... E aí o resto eu faço. Mas eu acho que vem... Eu até sempre comento com as pessoas que minhas ideias vêm sempre quando eu vou tomar banho. Pra pensar, eu preciso tomar banho. Porque as melhores piadas que eu tive foi tomando banho. Que doideira. E aí sempre quando eu preciso pensar, eu tenho que tomar banho. Tanto que às vezes antes de um Haja show... conta de água. Energia e água, velho. Sempre. Eu não consigo sentar na mesa e pensar em piada. Aí sempre antes de show, eu tomo banho de uns 40 minutos aí. Cara. Sempre. Eu tomo banho normalmente também, quando eu não vou fazer piada. Mas se eu vou... Então essa é a parte mais difícil de montar um texto. Ou tem uma parte mais difícil de montar um texto, é isso? É memorizar, ter o... É você ter a ideia de onde você quer ir. Porque eu acho que todos os meus textos, eu tento sempre ter quebra de expectativa, sabe? Tipo, às vezes as pessoas têm uma ilusão minha e eu vou alimentando essa ilusão sobre mim e no final eu quebro como se fosse uma coisa completamente diferente. Entendeu? Que já é uma coisa bem criativa. Bem... Isso tudo na cabeça Pra você caramba. guarda? Tudo na cabeça. Que doideira. a gente também guarda na cabeça. Ó. Uma cola aqui que... Mas qual é a parte mais difícil para você de montar um texto? Eu já acho super difícil guardar na cabeça, né? E isso dá certo? Eu acho que dá. Dá certo é que, assim, às vezes acontece de eu esquecer piada e eu não lembrar mais. Nunca mais. Aconteceu recente. Eu tenho um texto lá que eu falo de macumba e eu lembro até hoje que eu tava no banho e pensei uma piada muito boa. Eu falei, eu vou usar essa no próximo show solo. E esqueci. Aí não tem mais a piada. Porque eu não anoto. Então acontece. E você também não ensaia? Não treina nada? Não treino. É tudo na confiança. Na hora. Eu só penso, refaço na minha cabeça e bora tentar. Ele deve ser muito novo, porque um cérebro bom desse... Isso é doido. Eu ia até perguntar isso, já teve algum branco, né? Então isso já tá com... Teve outros? Teve um branco, eu lembro que eu fui fazer um show e aí... Era mais ou menos, eu tinha uns 15 minutos, e aí eu lembro que tem uma piada que o storytelling é muito grande, o storytelling dela é muito grande. Só que a piada, ela é tão boa que eu acho que vale a pena todo esse silêncio de 1 minuto e meio até, a piada que o pessoal ama. E aí, esse é o problema de às vezes só guardar na cabeça, porque aí eu contei todo um minuto. Mentira. E eu esqueci. Não, melhor parte. Melhor parte. Aí manda o migué do stand-up, né? Que você olha pro relógio e fala: pessoal, deu meu tempo. Obrigado. Até boa, 1 minuto e meio de show, pessoal. Pessoal. Ué. Que texto doido, né? Aí, infelizmente acontece. Então, já Quando deu você fez o seu primeiro show, Tico, tinha mais gente na plateia ou no palco? No palco, com certeza. Foi bem marcado. Rodolfo, ó, a produção tá me recriminando. É. É uma curiosidade. Deixa isso. Qualquer dia a gente vai chamar eles aqui. Não vou chamar mais, não. E você já pensou em desistir? Já, hoje de manhã. Sei lá, seguro. Hoje mais São cedo. muitas vezes, assim? Acontece porque, assim, a crescente do... É uma linha muito tênue você tentar viver de comédia, porque às vezes você bomba, às vezes não. E hoje tudo é rede social. É tudo rede social. Então, às vezes você bomba, às vezes não. Às vezes bomba, você fala, mano, sou o melhor do mundo. Aí no outro dia você fala, mano, ninguém me conhece. Então, oscila muito. E quando cai, depois que a pessoa tem um tempo já, você pensa em desistir. Você fala, pô, vou voltar pro CLT, atender uns telefones. Que se lasque. E aí acontece isso. Mas tem que ter a mente firme, né? Porque uma vez eu conversei, foi com Luciano Guima, quando eu era bem novinho de comédia, eu conversei com ele e fiz várias perguntas, né? Porque ele era um cara que eu assistia. Eu falei, caramba, agora eu tô aqui fazendo um show com o cara. E eu perguntava pra ele, né? Falei, mas bombou do nada? Aí ele falou, demora, são anos. Se eu não me engano, ele tem mais de 11 anos fazendo aquilo. E agora que ele tá, sendo reconhecido e tal. Então aquilo, lembrar daquilo me reconforta um pouco, que é um processo de tempo, de anos. E um dia vai. Mas você vem, assim, de um pessoal do stand-up que não tá fazendo só stand-up, né? Agora você entrou para um mundo dos vídeos. E a gente percebe que você deu uma alavancada aí, né? Super, né?
Você foi direto pro Instagram, foi TikTok, como que foi isso? E Conta da um onde pouco, né? Conta um pouco desses seus vídeos, como é que é? Se Então, é de verdade mesmo que você faz com o pé. E se é tudo da cabeça também, tudo anotado na cabeça. Isso daí eu tô boa. preocupada, hein? Eu sou professora de teatro, vou te ajudar a começar a você é anotar. professor de teatro? Eu sou. Verdade. Bom saber. A memória falha. Então, os vídeos começou como uma alternativa, porque assim, você postar só stand-up é trabalhoso, né? Você precisa pensar, você precisa vir gravar, você precisa editar. E eu gosto de postar vídeo sempre, sempre. E nem sempre tem de stand-up. Aí eu pensei em algumas alternativas. Falei, o que posso falar em vídeos que tem a ver um pouco com o que eu faço na comédia? Que eu gosto muito de falar de relacionamento, solteiro, de casar, de conhecer mulher, sei lá, alguma coisa a ver com isso. E aí eu pensei em alguma coisa de solteiro. Falei, um público aí solteiro, né? Muita gente solteira, o que eu posso fazer que os solteiros gostam? E aí eu lembrei de uma coisa de infância, porque quando eu era novo, eu tinha autoestima muito baixa. Se eu sou feio hoje, vocês não viram quando eu era pequeno. E aí... Tá pensando que tá no palco. E eu sempre queria mostrar que eu tava com alguém. Mesmo se eu não tivesse com alguém. E aí eu me lembrei dessa coisa da infância. De que eu sempre queria uma namorada, queria alguém. E aí eu falei, eu sempre queria mostrar que eu tinha alguém, mas eu não tinha. E se eu fizer algum vídeo fingindo que eu tenho alguém? Legal. E aí começou essa ideia. Aí eu comecei a aperfeiçoar. Hoje eu entendo tudo de unha de mulher. Nós pode discutir aqui que eu sei mais que todo mundo aqui. E aí eu falei, vou comprar umas unhas aqui, vou comprar uns negócios e vou tentar fazer legal. um vídeo que parece que eu tô com alguém, mostrando a preparação e o vídeo, que eu acho que a galera Mas vai alguém gostar. te ajuda? Ajuda, tem que ajudar. Entregou. Tem horas que não tem como fazer, não. Muito malabarismo. Sim. Aí tem horas que alguém precisa dar uma ajudinha. Até colocar, que às vezes eu tiro muito com o pé, e às vezes tem que jogar o pé pra trás. Aí eu tenho que jogar o pé pra trás, alguém tem que vir colocar no celular do meu pé. Putz, Senão não vale tem a como. pena a galera assistir os vídeos do Tico, que É muito legal. É muito legal. Várias técnicas aí pra você Eu que tá agora até solteiro. mando uns pra ele de Eu ideia. também. Eu mando que o pessoal copia dele. Ai, tem uma galera me copiando. E esses que você faz de propaganda, que o pessoal vem e faz tudo bonitinho, aí você faz assim. É muito Estraga bom. tudo. Expectativa, né? É exatamente isso, a queda de expectativa. Muito legal. Tento fazer tenho alguma ideia e tento fazer a pessoa acreditar o máximo que aquele vídeo vai ficar o vídeo fenomenal. E aí fica aquelas porcaria lá que o pessoal adora. É legal que tem muita Tudo gente que fica sério. com raiva. Lógico. Filha da... Pensa aqui, né? Tá tudo preparadinho, o campo tudo bonitinho. Beijo. Bonitinho. Confere aí, porque olha. A preparação fica mais bonita que o resultado, né? Mas assim, também é satisfatório assistir, porque a gente vê o sacrifício que é bem sacrifício, né, Paulinho? Cara, poxa. Até quando eu faço alguma coisa, ele comenta algumas publicações minhas, eu falo, obrigado, professor. Valeu, muito professor. difícil. Porque é muito difícil. Dá trabalho criar. Porque se você faz esses vídeos todos, você tem uma criatividade muito boa. Então comece a escrever isso. Eu Pra tenho não consciência. perder. É. Eu acho que era pra eu ser mais famoso, é porque eu esqueço as coisas. Acho que era pra eu estar bem Acho que melhor do que eu esqueci. tô hoje. Quase esqueci de vir hoje. Às vezes eu falo pra você, eu juro que eu era bom, mano. É que eu esqueci o que eu ia falar, mas eu sou. Você se imagina nesse sucesso? Ai, meu Deus. Me imagino. Eu me imagino bastante. Vivendo, assim, 100% disso, nisso, viajando pra fazer isso. Acho que é o meu sonho mesmo. Na verdade, meu sonho era ser cantor, mas eu sou bem ruim cantando. Então, eu me imagino vivendo 100% disso e fazendo stand-up. E, na verdade, eu fiz teatro também. Eu não me formei em teatro, né? Mas eu fiz teatro na escola, da primeira até o terceiro ano. Na escola tinha teatro. Primeira série até o terceiro ano. E lá a gente fazia peças, tudo, né? E o show que eu penso em ficar famoso fazendo é um show de humor de modo geral. Onde tem stand-up, onde tem sketch de humor. Por exemplo, que nem Sai de Baixo, lembra do Sai de Baixo? Toma lá da cá, aquele negócio ali. Juntar tudo e fazer um show de humor. Que uma vez eu assisti que era mais ou menos assim, que foi do Eduardo Sterblich. Muitos anos atrás, eu nem pensava em fazer stand-up na época de escola. E eu fui assistir um dele.
do Eduardo, e no dele tinha música, tinha ele cantando de alguma maneira engraçada, tinha stand-up, tinha ele recitando algumas coisas de alguns pensadores famosos de algum jeito engraçado. Então era um show com várias coisas engraçadas. Então a minha ideia é um dia fazer um show com tudo de humor. Tipo, assim, nesse formato. Nesse formato, bem completo. Para você, desde que você Legal. começou lá, você falou 2022, você acha que o humor já mudou muito? Mudou bastante, mudou bastante. Isso reflete para você em alguma coisa? Por isso que você teve que começar, de repente, a fazer esses vídeos? Foi. O humor, assim, opinião particular, achei que ficou bem ruim do que era antigamente. Não que eu sou muito antigo, mas assim, já da minha época pra cá já mudou. Porque hoje muita gente sai pra fazer stand-up que faz videozinho de humor em casa, e aí sai pra fazer stand-up. E aí muitas pessoas acham que o que aquela pessoa faz é stand-up. Aquilo é o humor de stand-up. E na verdade não é. Então acho que mudou muito. Lógico, existem várias vertentes do humor e tudo é humor. Mas eu acho que mudou muito. E foi por isso que eu comecei a fazer outros tipos de vídeo, né? Você, querendo ou não, você tem que se atualizando. Você tem que se atualizando, você tem que ir mudando o seu conteúdo, pegar um pouquinho do que você faz, juntar com as coisas novas, e mesclando, porque senão você fica ultrapassado também. Não tem aquele que é o foco, só o foco, microfone e a cadeira. O mais cru, né? O mais... Do stand-up Sim, mesmo, né? sim. Vai começando, o pessoal vai pegar um violão, vai fazer um quadro de humor, vai interação com a plateia, aí chama a plateia, não vai ter que ir se atualizando, senão você vai ficar pra trás, né? Verdade. Então, Não tem jeito. mudou bastante. Vira um grande espetáculo de comédia, né? Ô, Tico, uma dúvida. Dúvida não, uma pergunta. Qual a sua relação aqui com o show comedy? Qual a sua relação com o show comedy? Cara, é muito boa, porque foi por causa de um show que, assim, a minha vida, ela deu aquela virada de uma pessoa que fazia outra coisa pra ser um comediante, porque os meus vídeos que começaram a bombar foi num show lá antiga, né, que era no outro lugar lá. No Vilarejo. Foi um vídeo de lá que bombou. E eu lembro que foi um vídeo que eu não queria postar ele, porque eu não achava essa piada tão ruim, não tão boa. Tão boa? Ficou 6 meses guardado lá. Aí eu falei, não vou postar. E ela tava longa, ela tava com 1 minuto e meio. E na época, tem que postar vídeo rápido, de 40 segundos. Né? Que não tinha... E aí eu fiz essa piada. E aí um dia, depois de 6 meses, eu falei, tô sem conteúdo pra postar, vou postar. Aí o vídeo, em 2 dias, tava com 1,5 milhão. E foi um vídeo não show. Então foi um primeiro vídeo meu no Instagram que bombou muito de stand-up. Então, aí de lá, 99% dos textos que eu crio foi não show. Então começou lá e até hoje acho que é o principal responsável por onde eu tô, assim, dessa entrega de eu poder trabalhar fazendo alguma coisa não show. Bem legal. Que bom, bacana. Onde você traça o limite da piada? Existe, assim, um termômetro para você? Eu acho que o termômetro é a maneira como você entrega a piada. Eu acho que a pessoa pode falar de tudo, de qualquer coisa, a qualquer momento. Só que quanto mais delicado o tema, melhor tem que ser sua entrega para aquilo, né? Eu tenho alguns textos que eu falo de alguns assuntos polêmicos, que eu falo que mas no seu, por exemplo, não tem palavrão, né? Eu não falo palavrão. Verdade. Não falo palavrão, que eu venho de uma... Eu cresci na religião, né? Numa religião, então doutrina. Numa doutrina, então... Não, aí eu criei o costume de não falar palavrão. Mesmo não sendo tão assíduo, eu ainda não falo. Não é um costume meu falar. Muito legal. E aí eu acho que o limite é a entrega. Tem textos que eu falo que eu conheci uma menina sem braço, tem textos que eu falo de cadeirante. Só que eu tento passar como se eu fosse o palhaço da história que não entende 100% a situação da pessoa. Eu sou o bobão, eu sou, entendeu? Então o pessoal gosta quando eu falo. Entendeu? Entendi. Eu não faço muito atacando a pessoa. Faço mais me atacando, entendeu? Você falou da questão da religião também. Sim. Você usa bastante isso no palco também. Tem alguma coisa pra você falar sobre isso? Pode falar sobre religião? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sobre isso. Posso falar. Você tem um... Ele conta no show que eu me divirto. Eu tenho um... Como que fala? Um livro de como ensinar os outros a bater palma. Tenho. Meu e-book, você vai sair aí. Meu e-book vai sair em breve. É sensacional esse texto. Eu sou apaixonado por esse texto. Fala um pouquinho pra gente.
Eu cresci como testemunho de Jeová, desde que eu nasci. E aí, quando eu comecei a fazer comédia, foi, tipo assim, muito complicado, né? Quem conhece sabe que é uma religião mais tradicional, uma religião mais fechada, Conservadora, né? conservadora, exatamente. E aí, quando eu comecei a fazer os textos, ela é anciãos, né? Os pastores chamam Sim, anciãos. sim. Já me Ancião. chamaram pra conversar, já. E eu lembro que eu trabalhava de telemarketing. E aí, ele falou, pô, Chico, você tá feliz fazendo isso? Aí eu falei, pô, tô. Ele falou, mas será que Deus tá? Eu falei, não sei. Aí ele falou, que tal se o irmão parar e voltar pro telemarketing? Aí eu falei, não O quero. ancião falou. Falou. Aí eu falei que não. Aí, e assim, é Caralho. uma religião que assim, eles não vão abrir mão do modo de pensar desse jeito nenhum. Então, automaticamente você está errado, né? E aí eu. É tipo incomodado que se mude. Exatamente. Ou você faz ou. Não tem meio termo, por exemplo, a católica. Você pode ser católico e fazer o que você quiser. Assim, você não vai ter punições severas. Na Testemunha de Jeová tem. Então, você acaba. Foi uma época difícil porque, assim, o meu círculo de amizade era todo mundo lá. Todo mundo lá. E aí, quando as pessoas descobrem que você tá fazendo uma coisa diferente, aí todo mundo se afasta. Eita. E aí eu nasci lá, então todo mundo que eu conhecia, 100% das pessoas era de lá. Então foi uma mudança drástica, assim. E aí eu comecei a fazer piada sobre isso também. Eu ainda sou, né? Enquanto eles não me tirarem, eu sou. Não vai tirar, não. Aí eu comecei a fazer piada sobre isso, sobre a religião, sobre essa questão de bater na casa dos outros, porque é o que todo mundo tem referência, né? Quando o Testemunho de Jeová vai bater na casa dos outros. Aí eu criei o e-book, né? O e-book. Aí, Nossa. muito bom meu e-book. Os tópicos aí, né? Qual que é? Tem 3 tópicos, né? Se você correr de uma Testemunha de Jeová, ela vai correr atrás de você, que é uma das principais dúvidas. Tem por que às 7 da manhã, que a gente gosta de ir cedo, né? Tem que ir cedinho. E a última é se eu tenho apenas um braço, é palmo ou estou abanando? Que é o e-book aí, quem quiser comprar, ó, só fala com o Tico Moura. Ficamos aqui com mais um Show Pod, pela Um Show Comedy. Agradeço vocês mais uma vez. Agradeço o Tico Moura, Paulinho Carvalho. É isso, gente. Obrigada. Obrigado, até a próxima. E, Tico, seus agradecimentos finais a gente, por Fala favor. suas redes. Queria agradecer mais uma vez o convite de vocês aí. Foi um prazer estar aqui. Esse podcast foi muito divertido. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu sou o Tico Moura, tá? No Instagram, no TikTok, Facebook, todas as redes sociais, o Tico Moura. Eu vejo vocês no show. E obrigado, pessoal. Obrigada. E é isso, até a gente. próxima. Valeu.